Deixa eu me controlar, peraí. Ai. Opa, você já tá ao vivo Já aqui. apareci? Já. Vamos ver se eu já estou por aqui. Lá, já tem 3 pessoas assistindo. Quem será, hein? Legal. Olha, a Marlene Leles, que legal. Abraço, Marlene. Ó, já viu o Miltinho por aqui? Miltinho. Tá assistindo a gente lá no outro quarto. Letícia, querida. Dando boa noite Abraço, pra gente. Letícia. Boa noite, Lê. Vamos ver quem mais aqui que tá aparecendo. Faltam 4 minutinhos. Sueli Tioco. Dando boa noite pra gente. Enquanto o pessoal vai chegando, ó, vamos lembrar a galerinha da live, marcando os amigos. Doce. Eu sabia, viu, Letícia? Olha a Branca, querida, Tiana. Mas é isso aí, pessoal. Vamos Tiana. compartilhar o link da live enquanto isso lá no perfil do Facebook de vocês para que mais pessoas possam assistir a live ao vivo. E também, né, lembrar os amigos, marcando os amigos lá nos comentários da live também. E boa noite para quem tá chegando. Deixa eu ver quem mais tá por aqui. A Jana Nones, meu amor. Sebastiana Narese. Letícia Doce. A Branca, deixa eu ver quem mais. Deixa eu explicar, né, meu amor? Porque a Letícia escreve doce aqui, né? E a gente fala tanto da questão do açúcar. É que eu aprendi a fazer um doce, que foi ensinado pela minha cunhada Loana, né? A fazer um doce com leite condensado fake, que não vai açúcar. A gente coloca açúcar xilitol, mas que ficou uma delícia, né, meu amor? Você comeu, você pode falar. Sim. Aí a Letícia comeu, né? E eu não falei nada, que não tinha açúcar. Ela, nossa, que gostoso! Prometi que ia fazer, mas até agora não deu certo, né? Mas logo, logo você vai comer o seu doce. Doce politicamente correto. Isso aí. Ó, Cida, dona Cida Fante, querida, assistindo. Abraço. Boa noite. Cida. Legal, pessoal. A gente vai dar um tempinho, ó, faltam ainda uns 2 minutinhos pra gente começar. Hoje é um assunto muito interessante, por isso que a gente abriu antes, porque quem não assistir do comecinho, depois vai ter dificuldade pra entender. A dona Dica, minha sogra. Mãe! Direto de Maceió, que Maceió, chique! hein? Tá viajando, tá passeando, mas tá aqui com a gente na live. Que prazer. Você tá linda, mãe. Todo mundo tá aí lindo, se divertindo nesse paraíso, né? Olha, Lilian Cristina, Plastina tá por aqui, Dona Hortência também deve estar assistindo, né? Abraço pra elas. A Sônia, a Souza. Abraço, Sônia. Muito bom. Legal. A Branca já tá pedindo a receita do doce. Eu vou ver se eu consigo fazer um videozinho fazendo e posto, tá? Porque vale a pena, porque é muito gostoso. É isso mesmo. Deixa eu ver quem mais aqui. O Fer, né? E a Mila também. Legal, casal maravilhoso. É isso. Muito legal, muito legal. Então a gente vai esperar mais 1 minutinho para começar. Isso aí, enquanto isso vamos encher essa tela de coraçãozinho, de curtida, que eu acho tão bonitinho quando vai subindo aqueles corações. A Margarete Malafaia, nossa, Margarete, que legal, lá de a Margarete, Minas Gerais. Isso, de Minas, Legal. lá de Belo Horizonte. Um abraço pro Davi, né? Isso aí, menino maravilhoso. A Jana por aqui já marcando também os amigos, é isso aí, Jana, vamos fazer o serviço. Catarina querida. Isso. A Lilian tá dizendo como é bom vê-los, parece que estão aqui em casa. Legal. Que bom legal. que é essa sensação. Muito bom. A Juliane Lobo. A Juliane, tô sentindo falta de você na live. Você tá com falta aqui, hein? É verdade. Juliane é nossa sócia e tem faltado ultimamente, né? Que difícil, né, Juliana? Aí você fica uns dias sem assistir, quando entra leva uma bronquinha assim. O importante é sempre estar com a gente assim que der, né?
Ela aí, ó, boa noite, casal lindo, saudade de vocês. Que bom, a gente sentiu sua falta por aqui também, viu? Deixa eu ver quem mais. Michele Solim também tá aqui com a gente. Michele. A Regina Caminha. Oi, Regina, querida. Boa noite. Boa noite, Regina. E o Ivan, né? A nossa participação internacional. Direto de Los Angeles. De Los Angeles. Que chique. É o horário de almoço dele. Aí ele aproveita para assistir a live. É uma honra para nós. Que joia, né? Aí ele tá dando boa tarde, né? Porque lá... Sim. Lá é tarde. Marcelo e Gina, de Colorado, querido, por aqui. Marcelo também nunca falta, né? Ó, mas a Juliane Lobo tá dizendo assim que ela sempre assiste depois, ela não perde, ó. Que legal, que bom. Dedão de curtida pra você, viu, Juliane? Muito bem, meu amor. Acho que já estamos... acho que a gente já pode começar a falar, né? Sim. O tema de hoje, eu fiquei procurando, assim, um título que chamasse bastante a atenção, mas realmente eu não consegui. Então eu coloquei ali, né? Você quer ter um cérebro melhor, você tem que escolher melhor a sua comida. E porque hoje nós vamos falar de uma coisa interessante que, se vocês entenderem desde o início, eu acho que vocês vão conseguir colocar em prática já hoje ou a partir de amanhã. Vocês vão entender que alguns alimentos são muito bons para a função cerebral e outros são muito ruins. E como vocês verão, muitos desses alimentos ruins a gente consome rotineiramente. Então, vocês precisam ter a consciência disso para que vocês consigam proteger mais o cérebro e dessa forma vocês vão ter uma saúde muito melhor, uma disposição muito melhor, né? Então lá vamos nós. Então é mais uma live do projeto SED, S de sono, E de exercício físico, D de dieta, né? Nós estamos falando sobre isso, e E de estresse. Então, a gente atuando nesses 4 fatores, nós vamos conseguir então melhorar a nossa saúde cerebral, aumentar a nossa longevidade, nossa vitalidade e com muita qualidade cognitiva, que é o que mais importa, né? Então, hoje é relação saúde cerebral e índice glicêmico. O tema, então, é escolha ter um cérebro melhor escolhendo o que comer. Tá. Mas nós vamos precisar, primeiro, entender um conceito muito importante, do qual eu vou falar com frequência, não só nessa live, mas em outras também. Sempre que a gente falar sobre alimento e saúde cerebral, nós vamos falar sobre índice glicêmico. Todo alimento tem um índice glicêmico. O que é o índice glicêmico? Eu vou tentar usar palavras não científicas para que vocês entendam direitinho. O índice glicêmico é o impacto que o açúcar de um alimento causa na circulação sanguínea em relação ao nível de glicose. Então, é a velocidade com que o açúcar, o carboidrato do alimento que você ingere é absorvido e cai na corrente sanguínea. Então, quando a gente fala de alimentos de alto índice glicêmico, esses alimentos eles chegam no seu trato intestinal e ali ele é absorvido muito rapidamente. E eu estou sempre falando sobre isso, né? Quando absorve muito rápido essa glicose, o seu pâncreas reage produzindo muita insulina. Bom, então no começo da vida você vai fazendo isso, come lá o seu doce, né, sua farinha refinada, os alimentos de alto índice glicêmico, aí você tem a absorção rápida, seu pâncreas cheio de vitalidade, produz um monte de insulina, a célula responde, põe a glicose para dentro, beleza, vai tocando assim por um tempo, no início vai bem. Com o passar do tempo, como você produz muita insulina, a sua célula, ela passa a não responder mais a essa insulina. Então, o seu pâncreas produz um monte de insulina, a célula não responde, consequentemente, o açúcar do seu sangue não passa para dentro da célula.
Porque é sempre assim, o objetivo dessa glicose, desse açúcar no seu sangue é a produção de energia. Mas para isso tem que ter a atuação da insulina sobre a célula, para a célula captar essa glicose e a partir daí gerar energia. A glicose é o combustível, o principal combustível da célula. Mas quando isso vai acontecendo de forma repetitiva, então a célula para de responder à insulina e para de absorver a glicose, e a glicose vai se acumulando então na corrente sanguínea. A gente vai comendo os alimentos de alto índice glicêmico, né? O açúcar, a farinha refinada e outros mais que a gente vai falar, e a gente a princípio não vai sentindo nada, né? Nada entre aspas, porque se a gente mudar a dieta, certamente a gente vai observar uma mudança radical no organismo. E o que acontece quando a gente tem esse monte de glicose que não é absorvido pela célula e esse monte de insulina? Isso acaba resultando em inflamação, né? O que eu chamo de inflamação crônica subclínica, que é aquela inflamação que a princípio não te dá nenhum sintoma, exceto perda de energia, uma lentidão de raciocínio. Aí as pessoas atribuem isso a excesso de trabalho, a problemas pessoais, e vai tocando a vida assim, às vezes uma vida inteira assim, utilizando esses alimentos de alto índice glicêmico com frequência. Bom, quando a insulina está alta, ela faz o quê? Ela estimula o fígado a transformar aquela glicose que não está entrando na célula em gordura. Então você começa com esse excesso de carboidrato de absorção rápida, de alto índice glicêmico, você começa a produzir gordura. E essa gordura, que é uma reserva que o organismo faz, ela se acumula no abdômen. Vocês já devem ter ouvido falar da gordura no fígado, a esteatose hepática. Acontece por esse mecanismo. Essa gordura, ela vai infiltrando as vísceras abdominais. Isso é um grande problema, porque essa gordura abdominal, ela produz muito interleucinas pró-inflamatórias, como a interleucina 6. Essa interleucina 6, ela está por trás de um monte de doença. As interleucinas pró-inflamatórias, elas têm relação com doenças articulares, doenças autoimunes, degeneração cerebral, aumento do risco, por exemplo, de câncer, porque quando você tem uma inflamação crônica no seu organismo, você acidifica o seu organismo. E esse meio acidificado, ele vai ser muito adequado para as células cancerígenas se proliferarem. Então vocês vejam como as coisas vão se desdobrando. Quando você come açúcar, quando você come farinha branca, quando você come alimentos de alto índice glicêmico com frequência. E nessa live depois nós vamos falar quais são os alimentos de alto índice glicêmico que a gente usa de rotina e que a gente deve diminuir muito, né? E quais são os alimentos de baixo índice glicêmico que são muito saudáveis e que a gente precisa aumentar. Então nós vamos falar sobre isso, mas a princípio eu preciso que vocês entendam esse mecanismo, né? Eu, como neurologista, eu me interesso muito por isso. Por quê? Porque esse aumento da resistência da célula à insulina tem uma relação importante com a doença de Alzheimer. Hoje em dia, muitos pesquisadores já dizem que a doença de Alzheimer é o diabetes mellitus tipo 3. Tá? Nós temos aqui uma grande endocrinologista assistindo, a doutora Flávia Prado Teixeira, lá de Londrina, uma das melhores do Paraná. Que honra, Flávia. Minha colega de plantão na época da residência. Flávia domina tudo isso que eu estou falando. Uma endocrinologista fantástica, e ela luta para que seus pacientes não tenham esse aumento da resistência da célula à insulina. Em 2000, saíram alguns trabalhos mostrando pela primeira vez que as células cerebrais precisavam da insulina para a utilização da glicose. Até 2000 nós não sabíamos desse detalhe. A gente achava que
as células cerebrais utilizavam a glicose sem a necessidade da ação da insulina. Então, a partir de 2000, começaram muitos trabalhos mostrando que os pacientes com doença de Alzheimer, em quase sua totalidade, tinham aumento da resistência da célula à insulina. Então, a gente começa a entender como a importância desse aumento de resistência à insulina que vai levar, no final das contas, à doença de Alzheimer. Então, quando você ingere alimento de alto índice glicêmico, o risco não é só porque você aumenta a sua chance de desenvolver diabetes, por exemplo, a obesidade com todas as suas consequências, mas é o risco de alterar sua função cerebral, produzir declínio cognitivo. Isso acontece às vezes de forma muito intensa, que você observa e chega a procurar um médico por esse motivo, mas às vezes acontece de forma sutil. E você vai tocando a vida, achando que seu distúrbio de memória é porque você está sobrecarregado, porque você está cheio de problemas e tal. Quando, na verdade, você já está fazendo uma alteração de função cerebral e, às vezes, até estrutural cerebral. Então, quando você come seu doce, quando você come a sua farinha branca, alto índice glicêmico, aumenta a inflamação, indiretamente aumenta a produção de interleucina. Lá no seu cérebro, reduz a produção de fator neurotrófico derivado do cérebro, que é uma substância que faz regeneração celular cerebral, que fortalece conexões cerebrais. Você diminui isso, então se você perde neurônio, você não repõe mais. Você vai perdendo a capacidade de transmissão de impulso nervoso de um neurônio para outro, então você vai ficando menos inteligente. Quando você come seu açúcar, sua farinha branca, índice glicêmico elevado, por causa desse processo inflamatório que você faz lá no seu cérebro, subclínico, você perde os níveis de serotonina e até de endorfinas. Então, hoje a gente sabe que quando nós vamos falar de fisiopatogenia, de depressão e de transtorno de ansiedade, a inflamação é algo extremamente importante. Não adianta o indivíduo ter depressão, tomar muitos antidepressivos, mas come completamente errado. Ele come uma comida pró-inflamatória. Bom, dificilmente o remédio vai dar jeito, porque ele está mantendo aquela inflamação que faz diminuir o nível de neurotransmissor cerebral. Antigamente a gente só pensava na chamada teoria monoaminérgica para a depressão. A gente dizia, não, falta serotonina, vamos usar um remédio que repõe serotonina ou que repõe dopamina e isso vai resolver. Não, hoje a gente sabe que não é só isso, que a inflamação é um fator importante para a depressão e para a ansiedade. E aquele açúcar que você ingere, aquela farinha branca que você ingere está contribuindo para aumentar a depressão, para aumentar a ansiedade, para aumentar suas dores articulares. Então é algo muito importante. É difícil falar sobre isso, porque a gente sabe que a indústria alimentícia é muito poderosa. A gente já falou isso na live em que nós discutimos os malefícios do açúcar, né? Mas é uma obrigação minha passar isso para vocês, tá? Então, quando eu for falar dos índices glicêmicos dos alimentos, vocês vão saber que é necessário buscar sempre os alimentos de índice glicêmico menor, né? Melhor e menor. Isso não é, eu não vou passar uma dieta para vocês, não é isso. Mas eu vou dar umas dicas de alguns alimentos que vocês podem comer mais e alguns que vocês devem comer menos, pensando na saúde cerebral. Tá? Isso está de acordo com o nosso protocolo de proteção cognitiva, que algumas pessoas que estão assistindo participam, e essas pessoas certamente sabem o quanto a vida mudou quando elas mudaram a dieta. Lógico que não foi só a dieta, tem alguns outros fatores nos quais a gente atua nesse protocolo, mas o resultado realmente ele é muito bom, é muito significativo, certo? Meu amor, dá uns boa noites aí, que eu me empolguei. Claro. Ó, dando boa noite aqui pra gente, tem a Ana Cristina Kimmel, que tá por Cristina, aqui, a querida. Ângela Vicentinha, a Fátima Ortiz. Abraço. Adivinha quem Fátima, voltou pra querida. live? A Isa? A Isa! Ai, maravilha, Já até Isa, que bati palminhas legal. pra ela.
Ficou com medo da recuperação, né? Que legal, que legal. Deixa eu ver quem mais, ó. A Maria Zalete avisou, gente, eu acho isso o máximo, porque ela não vai poder mais participar ao vivo, mas que ela vai assistir a live depois. E é isso aí, gente. É só correr lá pro nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve também. As lives estão todas lá, né? E quem está assistindo também é a Suzy Lali. A Suzy é uma querida pedagoga que trabalha comigo lá no Colégio Nadir. E ela tá por aqui, ela pega umas dicas aí, né, de atividade física, né? Tá machucadinha, mas logo, logo vai voltar de novo ativa, né, Suzy? Legal. Começou a dormir melhor por causa disso. Josiane Fernandes também tá dando boa noite pra gente. A Márcia Faile. Miriam Comossato também tá por aqui. Abraço. A Sônia Souza, deixa eu ver quem mais. A Maria Fante tá dizendo que adora assistir as lives e a gente adora ter vocês por aqui, viu? Deixa eu ver, ó, lá de Najá, a Maria José Gabriel também tá assistindo. E hoje, lá de Caiobá, assistindo a live, a Maria Albertina de la Rovere, dando boa noite pra gente também. Boa noite. O Gerson Rodrigues, dando boa noite. E o Ivan tá dizendo, não falem pra Isa que entreguei ela matando aula, tá? Não, a gente não vai falar, tá, Ivan? Pode ficar tranquilo. Isso aí. Deixa eu ver quem mais, ó, Luciana Botari também com a gente. Deixa eu ver aqui, ó, já tem algumas perguntinhas também, o pessoal fazendo comentários. Olha que nossa amiga Rose também, o Klaus assistindo a gente. Beijo pra vocês, grandes amigos. Vamos ver quem mais aqui tá por aqui. A Isa, força maior me tiraram das lives. A gente tá sabendo, o passarinho contou. A gente só não pode dizer quem, né? Mas... Legal. É isso aí, meu amor. Pode dar continuidade. Beleza, então. Então, vamos ver aqui. Ó. Então, algumas coisas interessantes. Ó. A insulina, ela é uma grande vilã para o ganho de peso. Por quê? Porque a insulina promove o estoque de gordura no abdômen. Então, quando você pensa em perder peso e você acha que só reduzir frituras, as gorduras é suficiente, você está enganado, porque aquela gordura que você está acumulando no abdômen, ela está vindo principalmente a partir dos carboidratos de alto índice glicêmico, tá? Vamos ver uma coisa aqui que eu anotei também, é que um detalhe importante é o seguinte, esses picos de insulina que acontecem, então esses picos eles são produzidos pelas células beta-pancreáticas do pâncreas, as células que produzem a insulina, e ela vai produzindo, mas ela tem um limite, né? E esse excesso de carboidrato de índice glicêmico elevado, com o tempo, ele vai fazer com que o pâncreas não consiga produzir insulina suficiente, né? E a partir daí vem o diabetes. Então vocês vejam que ingerir alimento de alto índice glicêmico com frequência é realmente um risco muito grande. Vamos ver o que mais que eu anotei aqui. Em relação ao diabetes, a gente sabe que a genética é um fator de risco importante, né, para o diabetes tipo 2. Isso é um fato, mas tem muitos estudos mostrando que a epigenética é fundamental também. Então, você utilizando mudanças de hábitos de vida, você pode alterar a expressão do gene do diabetes. Você pode diminuir a chance desse gene se expressar. Então, se cuidar preventivamente, principalmente se você tem história de diabetes na família, isso é fundamental. Tudo bem, então a gente está falando disso tudo, falando desses males terríveis dos alimentos de alto índice glicêmico. Nós vamos falar de números daqui a pouco, e as tabelinhas, o que é alimento de baixo índice glicêmico, que é ótimo, de índice glicêmico moderado, que dá para usar de vez em quando, e de alto índice glicêmico, que a gente tem que reduzir muito, 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 a gente vai falar sobre isso. Mas o que a gente pode fazer para diminuir esse problema de aumento da resistência da célula à insulina, que está associado ao diabetes, mas também a doenças neurodegenerativas como a doença de Alzheimer? Uma coisa extremamente importante, da qual a gente já falou extensivamente aqui
em relação à proteção cerebral, e aí um dos motivos pelos quais protege o cérebro é por causa da maior sensibilidade da célula à insulina, é exercício físico. Exercício físico é extremamente importante. O exercício físico faz com que a célula responda muito melhor à insulina. E mais, quando o exercício físico é mais prolongado e intenso, ele facilita a absorção da glicose pelas células, principalmente as células musculares. Então, até alguém falou esses dias, tinha um ciclista assistindo, e eu falando do açúcar, os malefícios do açúcar, ele falou, puxa, eu vou deixar de levar minha paçoquinha no treino. Mas veja bem, no treino é diferente, né? Por quê? Porque aí a célula, ela tem uma facilidade, com exercício físico intenso, ela tem uma facilidade de absorver a glicose, às vezes não usa nem a insulina para isso, mas isso durante o exercício físico. Então eu e a Érica, por exemplo, quando a gente pedala muitos quilômetros, no meio da pedalada, às vezes a gente para e toma um caldo de cana. O caldo de cana, ele tem muitos nutrientes, o problema é que ele tem um índice glicêmico elevado. Mas se a gente está ali no meio da prática da atividade física, isso não é um problema, porque a célula vai fazer uma absorção rápida desse açúcar, poupando a insulina, uma economia de insulina. Então, o exercício físico é sempre fundamental. E a outra coisa que nós podemos fazer é escolher os alimentos. Então, a gente precisa dar preferência para os alimentos de índice glicêmico mais baixo. Bom, na classificação de índice glicêmico, é considerado alimento de índice glicêmico baixo aqueles que têm até 55. Índice glicêmico moderado é de 56 a 69, e aqueles que têm mais que 70 de índice glicêmico são considerados alimentos de alto índice glicêmico. Se vocês forem no Google e colocarem lá tabela de índice glicêmico, vocês vão achar um monte de fonte. É muito interessante. Sempre que você está planejando a sua alimentação, dá uma olhada nos índices glicêmicos. E aí você vai ver, aqueles que têm índice glicêmico muito alto, você deve diminuir. E os que têm índice glicêmico muito baixo, você deve aumentar. Tá certo? Vamos ver aqui. Então, no dia a dia, tem alguns alimentos que têm índice glicêmico alto e que a gente consome com frequência. Eu vou falar de alguns, depois a gente vai falar de uma listinha e a gente discute. Vocês podem me ajudar, vocês podem perguntar de algum alimento ou até já pesquisar aí pela internet e ver o alimento, mas eu posso dar uma olhada aqui. Então, vocês vão participar disso comigo. Mas olha só, o arroz branco. Meus pacientes sabem que eu sempre indico trocar o arroz branco pelo integral. Porque o arroz integral ele tem índice glicêmico menor e ele tem vitaminas, principalmente do complexo B, tem alguns minerais naquela casquinha, ele é menos processado. O arroz branco ele é só caloria, ele não tem nenhum tipo de valor nutricional, exceto pela caloria. O índice glicêmico do arroz branco é de 75, gente. Então você veja, esse hábito que a gente tem ou tinha, felizmente nós não temos mais, mas comendo arroz branco durante tantos anos, em grande quantidade. Você imagina o quanto você força o seu pâncreas a produzir insulina, o quanto você está contribuindo para a sua célula ficar resistente à insulina. Então, trocar arroz branco por arroz integral é uma atitude extremamente inteligente. Em se tratando de um alimento que a gente consome diariamente, arroz, então, de preferência, o integral. Então, o arroz branco tem 75 de índice glicêmico. Os alimentos com mais de 70 de índice glicêmico, eles devem ser consumidos muito pouco, o mínimo que você puder. O pão branco tem índice glicêmico de 75. O suco de laranja, gente, tem índice glicêmico altíssimo. Diferente da laranja. A laranja tem um índice glicêmico mais baixo. Ela tem as fibras, então ela equilibra na hora do seu intestino absorver
a frutose. Então, vocês vejam. Então, laranja, muito saudável. O suco de laranja, a gente já não deve consumir com frequência. E ainda mais se colocar açúcar no suco de laranja. Aí vira um veneno, né? Vira uma catástrofe. Você quer tomar algo? Toma água, né? Água de boa qualidade. Esse é o líquido realmente perfeito que nos traz saúde. Mas o suco de fruta, ele deve ser usado muito esporadicamente. A fruta, ela deve ser consumida regularmente. Refrigerante, é o caos. Nem para discutir né? mais. A gente nem fala mais aqui. A gente nem fala mais mal do refrigerante, porque é muito óbvio, né? E não é só pelo índice glicêmico, é pela composição, pelo acidulante, pelo conservante, pelo monte de anti que tem ali, que é extremamente cancerígeno, que facilita o aparecimento de inflamação no organismo. Então, refrigerante de forma nenhuma. Refrigerante é um inimigo. Eu vou tomar um diet. Eu acho que é pior ainda, porque aí entra naqueles adoçantes que a gente falou na última live, alguns adoçantes que são extremamente agressivos para o organismo, com potencial cancerígeno, com potencial de inflamação de mucosa intestinal, com aumento da fome, né? Uma coisa importante que eu não falei ali, eu falei tanto e não falei. Quando você come alimento de alto índice glicêmico, você se sente, geralmente, na hora que você come, você se sente bem. Tem uma sensação de energia maior, porque ele atua no sistema dopaminérgico, que é o sistema de recompensa. Então, você come o carboidrato de índice glicêmico elevado e se sente bem, aumenta a dopamina. Mas logo depois essa dopamina vai cair. E aí o que acontece? Você tem fome, você precisa comer mais. Você precisa comer mais doce, você precisa comer mais carboidrato. Consequentemente, daí a pouco você vai ter mais fome. Então é um círculo vicioso que vai aumentar o seu peso e destruir a sua saúde. Olha só que coisa terrível, né? Bom, aí tem outras coisas interessantes aqui. Por exemplo, a pipoca tem um índice glicêmico de 79, a gente não pode consumir muito. O mel, que é muito nutritivo, mas tem um índice glicêmico ali acima de 100. Algumas frutas têm índice glicêmico elevado, como a manga, por exemplo, tem 80 de índice glicêmico. Apesar de que quando a gente fala que algumas frutas têm índice glicêmico elevado e a gente deve reduzir, isso vale muito para os diabéticos e para aqueles que já têm um aumento da resistência à insulina, né? A gente descobre isso através dos exames de sangue. Mas para quem tem uma glicemia ótima, uma hemoglobina glicada ótima, não tem insulina elevada, né? Dá para a gente comer mesmo essas frutas aí com índice glicêmico mais elevado. Agora, não dá para você comparar uma fruta com algo industrializado. Né, algo industrializado com o mesmo índice glicêmico que a manga, como a manga. Porque aquele industrializado, ele além de destruir o seu organismo, ele ainda vai aumentar a chance de ter um monte de doença, como câncer, por exemplo. Né? Então, gente, é isso. Quando a gente fala de índice glicêmico, isso é muito importante. Né? Então, tem o protocolo do Dr. Dale Bredesen, que tem o protocolo RECORD dele, o Ketoflex 12.3. Eu estou até fazendo uma resenha do livro dele. Toda semana eu coloco um capítulo. Fiz o primeiro, amanhã eu vou colocar o segundo capítulo do livro. Eu acho que é um livro maravilhoso, fantástico. Eu peço para os meus pacientes lerem. Mas como tem muito termo técnico, fica difícil às vezes para quem não é médico entender. Então eu estou fazendo uma resenha, eu estou fazendo um resumo desses capítulos e passo para vocês com um linguajar mais acessível, tá? E aí no protocolo do Dale Bredesen, a gente tem lá um índice glicêmico aceitável menor que 50. Então no protocolo de dieta dele, ele dá preferência para os alimentos que tenham um índice glicêmico menor que 50, tá? Mas aí a gente usa esse de 55, que é uma classificação mais aceita, né, de maneira geral. Meu amor, umas
umas Ah, perguntas. tem um comentário aqui muito legal da Branca, que ela disse que viu o vídeo que você colocou sobre o resumo da live hoje à tarde, né? E num comentário seu, ela achou muito interessante saber que a goiaba vermelha, ela tem um índice glicêmico baixo. Sim. Então olha só quanta informação Legal, legal, né, meu Sim. amor? Aí você corre lá, procura, abre lá um site de índice glicêmico, vai ter um monte de coisa legal. Dá pra descobrir bastante coisa. Olha só quem tá assistindo, a Cirlei. Ô, Tá Cirlei, assistindo a live com a abraço. gente. Tá prestes a ser avó, hein? Novamente, que né, legal. Cirlei? Parabéns. Que legal. Ó, deixa eu ver quem mais aqui. A Luzia Ivazaki dando boa noite Luzia, pra boa gente. noite. Ivone Costa. A Ivone, Fátima Ortiz tá abraço. fazendo um comentário, assim, né? Sobre a questão da polêmica da barriguinha. Ela tava falando assim, o senhor fala sobre a barriguinha, mas nós mulheres temos a desvantagem da gravidez. Ah, sim, não, mas a barriguinha da gravidez, ela é fantástica, não tem problema. É que a gravidez, ela tem que... Bom, o pré-natal ele tem que ser muito bem feito, inclusive em relação à dieta, para que a mulher não ganhe muito peso. Porque depois que a criança nasce, fica mais fácil dela voltar para o corpo de antes. É claro que às vezes tem algum desajuste hormonal, mas aí tem jeito, né? Tem jeito. Mas a barriguinha da grávida aí é diferente, né? Essa é uma barriguinha sagrada. Mas eu acho que ela estava querendo dizer exatamente isso, né? Que depois da gravidez fica ali o resquício, né? Mas aí não pode ficar acúmulo de gordura, né? O que pode, às vezes fica alguma pele sobrando, né? Mas acúmulo de gordura não pode ficar. Se ficar é porque está errando, ou na falta de atividade física, ou na dieta, está errando em alguma coisa. Ó, a Ione Guidini tá por Oi, aqui Ione, com a gente, abraço. dando boa noite. E a Jane Zanata tá feliz porque com essa informação aí de que quando pedala dá pra tomar um caldinho de cana, ela falou, oba, então eu posso tomar um caldinho de cana. Um caldinho. Eventualmente, né? Deixa eu ver quem mais. A Helena Grise lá de Najá também tá por aqui. A Mara, o Jefferson. A Marina Fante também dando boa noite pra gente. E olha só esse comentário que legal, meu amor. A Josiane, ela tá dizendo assim que ela teve essa experiência, né? De acordo com aquilo que você tava falando no momento. Ela caminhou por 40 minutos à tardezinha. Ela tem diabetes, né? Ela chegou em casa e fez o exame e ela estava com 123, então ela deve ser, né, daquelas pessoas que têm diabetes e com um índice bem alto, e ela está dizendo que o diabetes dela é o tipo 2, né, e ela também só está comendo arroz integral, pão integral, algumas frutas e proteínas, né, mas ela integral, eu particularmente não gosto. Se você for ver o índice glicêmico do pão integral, é igual do pão branco. Então, tem a amilopectina do pão, que é um carboidrato de absorção muito rápida, que dá um índice glicêmico muito elevado. Então, o pão integral não é uma vantagem fisiológica em relação ao pão branco, não. Deixa eu ver quem mais aqui, ó. Isabel Nicastro também dando boa noite pra gente. Noite. A Damares Cardoso, que estava fazendo caminhada, disse que chegou atrasadinho, mas depois recupera o início da live para assistir. Ou seja, né? O Edinaldo Corró também tá assistindo. E a Branca tá falando que sobre o pão integral só tem preço. Isso, né? Por aí. É isso mesmo. Nancy a apareceu. Nancy chegou, Nancy, que abraço. maravilha, minha amiga motociclista. Tô com saudade de você, hein, amiga Nancy? Legal. Gente, então eu vou falar aqui dos índices glicêmicos, né? A gente vai brincar um pouquinho aqui, ó. Então eu vou falar de algumas coisas que têm índice glicêmico muito alto e que a gente tem que comer o mínimo possível, né? Coisas corriqueiras, ó. O purê de batata. O purê de batata tem um índice glicêmico de 70. Então a gente precisa comer pouco, muito eventualmente. Aquelas bolachinhas cream cracker, 71. Aquelas bolachinhas salgadinhas, gostosinhas, e ainda a gente passa uma manteiguinha em cima. Ela fica super calórica, muito elevado, né? A pipoca, índice glicêmico muito elevado. Ó, a manga tem um índice glicêmico de 80, índice glicêmico bem alto. A banana madura, ela tem um índice glicêmico de 83.
Então a banana madura a gente tem que comer só eventualmente, né? Não é a fruta de eleição para a gente comer no dia a dia. O sorvete é uma lástima, né? Porque além de ter um índice glicêmico muito alto, geralmente tem uma quantidade grande de glúten para dar aquela liga no sorvete, né? Uma pizzazinha de queijo, índice glicêmico de 87. É muita coisa, né? O pão francês ele tem um índice glicêmico de 95. Então, esses alimentos que eu citei aqui, eles têm índice glicêmico muito alto, né? Batata frita, 107 de índice glicêmico. Alto, né? Nossa! Tapioca é legal? É bom, né? Mas não dá para comer com frequência. Por quê? Índice glicêmico de 115. Então, vocês vejam, né? Aí vem aqueles alimentos de índice glicêmico moderado. Esses já dá para a gente comer um pouquinho mais, né? Então, aí, por exemplo, a ameixa tem um índice glicêmico de 56. O macarrão tem um índice glicêmico de 64. A laranja tem um índice glicêmico de em torno de 60. Então, vocês vejam que é muito melhor consumir a laranja do que o suco de laranja. A uva tem índice glicêmico elevado, né? Só que tem várias espécies de uva. Eles colocam aqui um índice glicêmico de 66, mas de qualquer forma a uva não é uma fruta para a gente exagerar. O abacaxi, 66. Abóbora cozida, índice glicêmico de 64. Então, é índice glicêmico moderado. Esses alimentos que eu estou falando agora, não dá para a gente consumir em grande quantidade e nem com muita frequência. Batata doce, que é um alimento muito nutritivo, índice glicêmico de 63, é um índice glicêmico moderado, né? Então, aí depois vem aqueles com índice glicêmico baixo, que é abaixo de 55. Esses são os que a gente tem que comer diariamente, comer bastante. Aí entra mais, obviamente, né, as verduras, os legumes, algumas frutas. Então, a cenoura crua tem um índice glicêmico de 16, excelente. O soja, índice glicêmico de 18, excelente. Repolho, gente, repolho é uma comida magnífica. Tem vitaminas e índice glicêmico baixo, índice glicêmico de baixo. O pepino, tomate e alface, esses têm índice glicêmico tudo ali perto de 20. Esses dá pra gente comer bastante, sem problema. As leguminosas são excelentes, o feijão é excelente. Ainda bem que a gente sempre comeu arroz, mas sempre comeu bastante feijão. Feijão é um alimento de índice glicêmico baixo, extremamente nutritivo, rico em ferro, rico em vitaminas do complexo B. Então, o feijão preto, que é o menos, que tem um índice glicêmico menor, índice glicêmico de 30, é o melhor. O feijão fradinho, que é o que a gente usa mais, índice glicêmico de 36, é ótimo. Então, o feijão a gente pode realmente abusar. Lentilha, grão de bico, que são todas leguminosas, né? A lentilha 38 de índice glicêmico, o grão de bico 42. Aí, frutas interessantes com índice glicêmico baixo, a gente teria maçã, 52 de índice glicêmico, a pera, 54. Então, a gente precisa ir vendo aqui, né, os índices, porque esses índices a gente tem que estar de olho e aí a gente escolhe mais ou menos o que vai comer mais. Vamos ver aqui, ó. O índice glicêmico do arroz integral é 68. O índice glicêmico do arroz branco é 73. Então, vocês vejam que tem uma diferença significativa. E também, o índice glicêmico moderado do arroz integral quer dizer que a gente não pode exagerar no arroz integral. É uma porção pequena de arroz, né? Na verdade, a gente precisa diminuir as porções. Tem as áreas chamadas de zonas azuis, né? No livro que eu vou publicar muito em breve, tem um capítulo sobre essas zonas azuis. São locais do mundo onde a expectativa de vida é muito grande, onde a quantidade de centenários é muito grande. Então tem no Japão, na Costa Rica, uma parte da Itália. Então eu cito os lugares. No Japão é muito interessante que no lugar dessas zonas azuis, onde as pessoas vivem demais,
eles têm uma tradição de que à mesa você nunca pode ficar totalmente satisfeito. Então, quando a sua fome começa a diminuir, eles dizem que quando você tiver 80% da saciedade concluída, você deve parar de comer. Ou seja, são porções pequenas. E você deve sair da mesa antes de acabar totalmente a fome. Aquilo que a gente faz, às vezes, de comer aquele monte, né, até não aguentar mais, isso é um erro grosseiro. Né? E o fato da gente comer menos calorias, menos quantidade, isso faz a gente estimular os genes da sirtuína. A sirtuína é uma proteína relacionada à longevidade. Então, quando a gente come menos, a gente vive mais. A gente come mais, a gente vive menos. É uma regra interessante. Aqui a farinha de mandioca tem um índice glicêmico de 61, é aceitável. E aqui vai tendo, né? Tem um monte de coisa legal aqui. Inhame, 51. Inhame é um alimento legal, hein, gente? Muito. Inhame é nutritivo, o inhame dá consistência para a comida, para a receita que você for utilizar. Exato. E o inhame tem um índice glicêmico baixo. Inhame é um alimento que a gente deve usar bastante. Índice glicêmico de 51. Qualquer Fantástico. caldinho, olha eu já entrando aqui com Sim. as receitas, mas qualquer caldinho que você for fazer, coloca o inhame, que além dele dar, né, aquela espessura gostosa, veludada, né, nos caldinhos que a gente tanto gosta, ele é super nutritivo. Esqueça aquele negócio de receita com creme de leite, por exemplo. Você vai fazer um caldo, coloca creme de leite, que tem bastante receita que coloca o inhame no lugar que, olha, vai ser perfeito. Fica saudável e gostoso. Sim. Ó, aqui as frutas com baixo índice glicêmico, que a gente deve consumir mais. Maçã, morango, né? As frutas vermelhas são realmente muito nutritivas, muito interessantes. Menos a melancia nesse Menos caso, a melancia, né? que é vermelha, né, meu irmão? É. Mas aí é morango, mirtilo, Sempre tem suas framboesa, amora. exceções, né? É isso. Aí vocês precisam achar lá uma tabela de índice glicêmico e se divertir. Aí vocês vão ver, índice glicêmico baixo. Puxa, eu posso comer. Vou comer bastante disso aqui. Índice glicêmico moderado. Eu vou comer eventualmente. Índice glicêmico alto. Eu vou diminuir muito isso. Essa é uma forma de você ficar mais saudável, de você perder peso, se você quiser, e de ter um cérebro que funciona muito melhor. Eu recebi uma dica da Nutri, Nossa Nutri. né? Da nossa, da Fabiola. minha Nutri, da Fabiola. E eu adoro manga. Imagina, né? A gente que cresceu lá no Inajá, vivia comendo manga no pé. Isso é uma coisa maravilhosa. E como a manga ela tem um alto índice glicêmico, assim como outras frutas que a gente gosta também, a Fabiola me deu uma dica legal que a gente pode compartilhar, para a gente sempre associar uma fruta com uma oleaginosa, como uma castanha, né? Mas é sempre moderado, né? Não vai comer lá um punhadão, por exemplo, da castanha do Pará, que daí não vai dar certo. Mas essa combinação dá uma controlada. É claro que quem tem diabetes, né? Aí é outra conversa. Mas para quem aí só está querendo mesmo controlar o índice glicêmico para a manutenção da saúde, do cérebro, fica a dica. A dica da Nutri. A gente vai falar mais pra frente dos alimentos bons pro cérebro. Aí a gente vai falar muito das oleaginosas. Aí entra a castanha, as nozes, né? A gordura boa, que tem no abacate, que tem no azeite de oliva extra virgem. Isso é assunto para uma live inteira também. Acho que vale a pena a gente falar sobre isso. Olha aqui que pergunta interessante. Já pode fazer pergunta, meu amor? Pode sim. Por exemplo, a Sidneia, acho que é Chimerega, eu não sei como é que se pronuncia o nome dela, que a nossa cadeira tá enroscando, né? Depois você me ajuda, tá, Sidneia? Ela quer saber se referente à banha, né? Deve ser a banha de porco, se ela é melhor que o óleo. Boa. Então, na verdade, o problema do óleo é que quando ele chega a temperatura de fervura, ele libera algumas substâncias que são muito ruins, como a acroleína, por exemplo, que é uma substância oxidante. Tem até alguns estudos que correlacionam com o aumento do risco de alguns tipos de câncer. E isso vale para
praticamente todos os óleos, né, esses óleos vegetais. Os seguros, segundo os livros dos nutricionistas que mexem com essa parte cerebral, seriam o óleo de coco e o óleo de abacate, né, o óleo de coco às vezes é difícil você se adaptar ao sabor, por causa daquele gostinho de coco, a gente até tentou, não deu certo, mas aí uma paciente muito querida minha, a Solange Betaz, ela comprou pra gente um óleo de coco sem sabor, que não tem o sabor do coco, dá para usar, é legal. O óleo de abacate, eu tenho um paciente que usa, que é um paciente que mora lá em Minas Gerais, e ele planta, desculpa, óleo de coco não, óleo de abacate, me perdoe. Os óleos que não tem esse problema de liberar substância ruim em temperatura e de fervura são óleo de coco, óleo de abacate. E aí ele tem, na fazenda dele mesmo, ele está produzindo o óleo de abacate, então ele consome, e realmente eu fiquei impressionado com o resultado de mudança de exame. Então, mas é muito caro, é meio que inviável assim no dia a dia. A banha de porco, ela é muito melhor do que óleo de soja, óleo de girassol, óleo de canola, né, óleo de milho. Então, se for para usar óleo de soja, óleo de canola, óleo de girassol, óleo de milho, é melhor usar a banha. Agora, se você conseguir utilizar o óleo de coco, funciona muito bem. A banha ficaria entre esses óleos muito ruins e esses óleos muito bons, né? Mas a banha de porco é preferível aos óleos vegetais mais comuns aí que a gente tem usado, né? Olha o comentário do Marcelo Gino, né, que vai ao encontro daquilo que você já comentou na live. Doutor, como eu faço atividade física todos os dias, eu sigo o velho ditado. Eu tomo café da manhã como um rei, almoço como um príncipe, janto como um mendigo, né? Mas assim, ou seja, aquela questão de diminuindo as porções, mas o que é legal que foi o da Solange Betaz também, né? Ela tá dizendo que o avô dela, que é de descendência italiana, sempre dizia que se tem que sair da mesa com um pouco de fome. Isso, perfeito. É a sabedoria dos mais antigos. Isso aí, né? é o que eles fazem nessa região de Okinawa, por exemplo, no Japão. Isso é uma característica deles, de sair da mesa antes de matar a fome completamente. E quanto ao Marcelo, é por aí, né? Só que assim, é interessante a gente jantar realmente muito pouco e que seja cedo, né? No esquema Ketoflex 12.3, o Dr. Dale Bredesen, ele preconiza um jejum 12.3. Muito interessante isso. Então, você tem que ter um jejum de pelo menos 3 horas entre a janta e o horário de dormir, e de pelo menos 12 horas entre a última refeição e a primeira refeição do dia seguinte. Esse 3-12 aí é uma forma interessante, porque ele mostrou que essa é uma maneira de você aumentar o nível do butirato, que é uma substância que a gente utiliza no cérebro, que é extremamente saudável e que ela é originada da queima da gordura. Então, um jejum mais prolongado, como o organismo não tem a glicose para usar como fonte de energia, acaba utilizando então a gordura. E essa gordura, sendo utilizada como fonte de energia, é uma fonte de energia muito rica e muito limpa para o cérebro, né? Porque quando queima glicose, tem produtos de oxidação, quando usa a glicose como sendo a fonte de energia, né? Então se produz muitos radicais livres. A princípio a gente tem enzimas para destruir esse excesso de radicais livres, mas os anos vão passando e a gente vai tendo menos enzima para combate de radicais livres. Então, esse jejum mais prolongado, ele faz com que o indivíduo utilize o butirato como fonte de energia, que não dá esses radicais livres como consequência do seu metabolismo e melhora muito a função cerebral. Deixa eu ver aqui, a Jussiene também está participando aqui com a gente. E ela tá dando parabéns pela live e dizendo assim, ó, que a gente acha que é só o açúcar e a farinha branca
que podem causar a diabetes, né? Mas na verdade não é. Então essa live tá dando boas informações. E aí, ela também emenda uma outra pergunta logo mais embaixo, porque quando se fala do pão, né, que teve aquele comentário do pão integral, então ela gostaria de saber se tem algum pão que é mais indicado. Você vai dar notícia? É assim, ó, a gente utiliza esse protocolo básico, né, do Dr. Dale Bredesen, e a gente já fez muitas revisões bibliográficas sobre isso, e o fato é que a gente deve reduzir muito, mas muito, o consumo do glúten. Tá? O glúten, ele traz problemas, não só para quem tem doença celíaca. Doença celíaca é uma doença em que a pessoa tem uma alergia muito grande ao glúten, então quando ela ingere o glúten, ela tem um desconforto abdominal, pode ter diarreia, pode ter vômito, dor abdominal. E aí, essa pessoa que tem a intolerância ao glúten, ela não pode mais utilizar, de jeito nenhum, ela tira isso da vida. Né? Tanto que quando você vai comprar os produtos no supermercado, você sempre vai ver essa informação, contém glúten ou não contém glúten. Né? Isso é importante para essas pessoas, porque é uma questão até de vida ou morte. Bom, dito isso, intolerância ao glúten não é só doença celíaca. Então hoje a gente tem uma entidade muito estudada que é chamada de intolerância ao glúten não celíaca. Essa intolerância ao glúten não celíaca, ela cursa com uma manifestação diferente. Então às vezes a pessoa tem muita inflamação por causa do glúten, às vezes a pessoa tem enxaqueca por causa do glúten, às vezes a pessoa tem distúrbio de memória por causa do glúten. Então, o glúten, para muitas pessoas, ele realmente faz mal, porque ele chega no intestino, ele estimula a produção de uma proteína chamada zonulina, e essa zonulina, ela esgarça a parede do intestino, ela aumenta a permeabilidade intestinal. Então, aí, esse glúten ele faz com que a pessoa absorva conteúdo da luz intestinal. Então, às vezes, resto bacteriano, resto de alimento, partículas virais. Um grande exemplo é a lipopolissacarídea. O lipopolissaccáride, ele é uma substância da parede de uma bactéria e que ele está muito aumentado em algumas situações, como, por exemplo, na doença de Alzheimer. Então, por causa disso, no nosso protocolo de proteção cognitiva, a gente exclui o glúten, exclui o trigo, tá? O trigo, ele foi realmente bastante modificado geneticamente nas últimas décadas, através de hibridação, introjeção e outros métodos, e essa modificação, ela sempre cursa com um aumento de cromossomos nas proteínas. Tem a glutenina e a gliadina. E o que acontece? Essas proteínas, elas foram ficando muito estranhas para o organismo. E, consequentemente, elas causam uma reação imunológica. O seu organismo não reconhece aquilo como sendo algo saudável, algo que está inflamando. Então, você estimula seu sistema imunológico. Então, por causa disso, no nosso protocolo, tem algumas pessoas acompanhando, a gente realmente tira o glúten e tira o pão. Come muito eventualmente. Não é fácil tirar, tá? Porque o glúten ele também tem ação no sistema dopaminérgico, ele é considerado hoje uma exorfina, ou seja, ele tem receptor próprio no cérebro. Quando você tira o trigo, você passa por uma síndrome de abstinência, que pode durar algumas semanas, você pode ficar mais irritado, ter dor de cabeça, uma dificuldade de concentração. Isso dura ali 2 semanas, talvez 3, e depois você começa a se sentir bem, tá? Então, a minha opinião a respeito, e nós vamos falar sobre isso, não que eu não goste de pão, eu era louco por pão, né, a Érica também, mas agora também. A gente consome uma vez a cada 3, 4 meses, quando a gente viaja, a gente come, mas o ideal é reduzir muito, no mínimo reduzir muito, tá? Se a gente for
seguir à risca esse protocolo do Dr. Dale Bredesen, realmente a gente não utiliza, né? O Dr. David Perlmutter, que é um dos grandes especialistas em proteção cerebral, em prevenção de doenças cerebrais, ele contraindica o glúten. E isso é uma tendência que a gente está vendo, né? Inclusive essa discussão no meio científico ela está aumentando, e a tendência é realmente a gente sempre indicar uma redução substancial no uso do glúten. E aí é o trigo, o centeio, a cevada, né? A cerveja ela faz mal de muitas maneiras, né? Ela é hipercalórica, ela estimula uma diurese excessiva, fazendo você perder potássio. Mas, além disso, ela tem centeio e cevada, que tem glúten, que agride a sua parede intestinal, que aumenta a inflamação, que faz você transformar a sua glicose em gordura. Então, você toma cerveja, a sua barriguinha vai aumentando. Consequentemente, a inflamação no seu organismo vai aumentando. Então, cerveja não é legal, né? Deve ser usado eventualmente com moderação. Estava vendo que um dos diretores da Heineken, ele disse que ele preferia vender... Como é que era? Ele preferia vender uma cerveja para 10 pessoas do que 10 cervejas para uma pessoa. Porque ele próprio era preocupado com as consequências do uso excessivo da cerveja, né? Claro que eles não jogam tão limpo para falar realmente os males que provocam. Mas quanto menos cerveja, melhor, por causa do centeio, da cevada, né? Quando você vai consumir aveia, é muito importante saber se ela não foi processada no mesmo lugar do trigo, porque às vezes tem a contaminação cruzada. Tá? E aí, para quem é celíaco, esse sim é um problema, né? Teve aqui uma pergunta falando sobre a questão da soja, né? O problema da soja em relação ao glúten é a contaminação cruzada, né? Ainda falando sobre essa polêmica do pão, aí a Suzy Lali fala, mas e o pão de farinhas do bem? Pode? Com moderação, né? Pode, mas tem que lembrar que mesmo essas farinhas que não têm glúten, elas têm um índice glicêmico elevado. Exatamente. Então, toda farinha processada, né, farinha de arroz, farinha de milho, farinha de mandioca, tudo tem índice glicêmico elevado. Então, você pode consumir sim, mas tem que ser sempre com moderação, em quantidades pequenas. Exato. A Mara, né, e o Jefferson pergunta se podemos consumir água de coco diariamente. A água de coco ela é muito saudável, né? Agora, resta saber se essa água de coco de caixinha tá valendo, porque ali eles já colocam algumas conservante e mais algumas coisas. Isso. Mas a água de coco em si ela é muito saudável, né? Ela hidrata muito bem, ela tem uma quantidade legal de sódio, de potássio, de magnésio. É muito legal, eu acho que é legal tomar diariamente sim. Mas o ideal era que fosse do coco mesmo e não da caixinha. E ainda a Mara continua, né? Quando se falou do pão e todas essas questões, ela falou, então o ovo no café da manhã seria a melhor solução? O ovo cozido seria uma maravilha, hein? Realmente é uma opção muito boa. Ovo cozido ou ovos mexidos ali, né? Com pouco óleo antes da temperatura de fervura. Sim, seria interessante. Fruta no café da manhã é muito interessante, né? Se você comer um abacate no café da manhã, você tem energia para muito tempo. Seu cérebro agradece. Ai, abacate é tudo de bom. Eu descobri o abacate há pouco tempo. Abacate. Gosto tanto que nem com xilitol ou com stevia. E abacate é assim, né? Compra no mercado, é legal. Mas eu tenho um paciente muito querido, que é o seu Hilário Watanabe. Acho que é por isso que eu descobri o abacate. Ele é um produtor de abacate. Então, ele sempre que vai na consulta, ele leva abacate. E aí, esses dias que a gente descobriu que realmente é abacate. Porque o sabor é diferente, é fantástico, né? Que delícia. É fantástico. E tão pertinho, né? Aqui na Colônia Esperança. O pessoal gostou tanto que tinha gente até roubando abacate. Aí eles encheram de segurança lá. Agora ninguém rouba abacate mais lá. É porque não pode,
né? Ele tá ali trabalhando, tá produzindo, é o ganha-pão, né? O pessoal vai lá e cata como se fosse de graça. Terrível isso. Mas aí, sempre que ele vem para consulta, ele traz e a gente comemora, porque é um abacate com sabor muito diferente desse que a gente compra no mercado. Ó, o Marcelo Higino, ele tá adepto do abacate puro sem açúcar. Tá dizendo que é show, tá vendo? Não sou só eu, não. Perfeito. Deixa eu ver aqui quem mais, ó. O Jefferson, agora o pessoal tá dando as receitas do abacate com umas gotinhas de limão, delícia, ó. A Mara é extremamente saudável. A Jefferson e a Mara, sabe o que fazer. E muita gente falando aqui que parou de comer glúten há um tempo e do quanto tá se sentindo bem por causa disso, ó. A Maria Albertina de la Rovere fala que tá se sentindo mais leve. Sim. A Daniele Barzon também faz esse comentário, né? Que ela retirou o glúten há 4 meses. Então isso é muito bacana. Tem uma diferença, o organismo fica diferente. A gente tá evidenciando isso cientificamente, realmente melhor. Não sei como ninguém perguntou, mas e o leite? Bom, o leite, ele tem lá a sua proteína, né? E ele tem o seu açúcar. Então, algumas pessoas podem ter uma intolerância ao açúcar do leite, por exemplo, ou à proteína do leite. Então, se tem alteração, tem uma intolerância, por exemplo, não produz muita lactase, que é a enzima que quebra a lactose do leite, o que acontece? A pessoa toma o leite e se sente mal, a barriga incha, né? Fica cheia de gases, às vezes tem até uma diarreia. Então, quem tem esse tipo de sintoma, é óbvio que tem uma intolerância à lactose, então essas pessoas devem evitar. E tem também o problema da alergia à proteína do leite, que algumas pessoas têm. Então elas tomam leite e tem urticárias, né, alterações de pele, às vezes dor de cabeça. Eu tenho, ao longo desses quase 30 anos de neurologia, eu já vi muitos pacientes que tinham uma enxaqueca de difícil controle e tomava leite diariamente, não tinha problema, mas quando a gente tirou o leite, a pessoa melhorou. Então o leite é variável para algumas pessoas. Quem não tem alergia à proteína do leite e tem bastante lactase, que é a enzima que quebra a lactose, então, né, pode tomar sem problema. Não dá para generalizar, tem que individualizar. No caso do glúten já é diferente. O glúten dá para a gente generalizar sim. Ó, por aqui com a gente a Sara Fedrigo, diz que chegou atrasada, mas depois vai rever. A Ivone Costa tá parabenizando você, muita gente, meu amor, parabenizando essa live, essas informações, né? Escreveram até a palavra extraordinária aqui. E eu concordo, viu? Gisele Amado por aqui também, o Claudécio Orlandini também, querido, por aqui, muito bem, né? Vanderleia Ferreira também tá por aqui. Eu vi também o Valdecir, acho que lá da Barra, teu amigo da Barra também, né? Lá com a Marta, sim. Isso. Centroavante artilheiro. Isso, assistindo aqui com a gente. Agora, tem aqui uma fala da Isa, que ela tá pedindo uma dica, né? E ela diz assim, para os companheiros da live, se alguém souber aí, você, né, meu amor? Alguém sabe de alguma coisa para diminuir a fermentação do feijão, da lentilha, da ervilha após o consumo? Acho que ele estufa quando consumido. Principalmente, viu, isso a gente come à noite. Eu acho que isso é uma característica das leguminosas, né? Porque diminuir a porção, talvez. Talvez diminuir a porção, porque o feijão, ele é muito querido pelas bactérias intestinais, inclusive as bacterioidetes, que são as bactérias do bem, e elas fermentam o feijão. Então, eu acho que naturalmente o feijão ele dá gases. Então, a dica é consumir menos, né? Eu não sei, eu não saberia dizer se existe alguma coisa para combater isso. Mas eu acho que é algo um tanto quanto natural, isso do feijão. Muito bem, ó. Tem muitas perguntas aqui de bem nutricionais mesmo e de dicas, como por exemplo, se chá amargo abaixa a glicose, né? Os chás, eles são muito interessantes, né? Porque a maior parte deles tem índice glicêmico muito baixo ou zero. Então, se você está consumindo o chá e ao invés de consumir, por exemplo, o café com açúcar, óbvio que o chá está te fazendo bem, né? Ele te hidrata e ele não aumenta a sua glicemia.
Ó, já que a Isa pediu uma dica, a Catarina Miuk tá dizendo aqui que é só deixar de molho, né? Isa, sabe? pode testar, porque a Catarina é extremamente confiável. A Catarina é a nossa modelo de mudança de estilo de vida e de resultado fabuloso. Catarina eu sou fã da Catarina. Então, se ela está dizendo que deixar de molho resolve o problema, deixa que vai resolver. Vamos experimentar, né? Muito bem, ó, o Adilson Rompinelli tá por aqui. Lá de Matinhos. E ele também. tá dizendo que você está convidado. Eu também, né, Adilson? Pra gente tomar água de coco lá em Matinhos. Vamos sim, uma hora dessa a gente aparece aí. Legal. Olha, muita gente falando sobre abacate, tem gente falando que come o abacate com sal, né? E realmente tem ali a guacamole. O pessoal vai fazendo bastante comentários. Eu gosto dessa interação assim entre os participantes, porque um vai dando uma dica, o outro dá uma receita. E isso é muito legal aqui na live. O abacate, nessas áreas, nessas zonas azuis de expectativa de vida muito alta, na Costa Rica, e eu sei por experiência própria, porque eu já fiquei na Costa Rica um período, eles consomem abacate do jeito que você imaginar, né? Com sal, eles misturavam, às vezes apimentado, tinha um abacate apimentado. Eu para ser sincero, eu não conseguia comer muito não, porque era muito diferente. Mas eles tinham um abacate de várias formas, eles consomem muito abacate. E esse talvez seja um dos segredos para que tenha tantos centenários lá. Né? Pois é, a Rosélia Alexandre tá por aqui. Minha ex-professora lá do primário. Legal. Que bom, a Jacira Pise também está assistindo aqui a live com a gente. Nossa, eu gostei demais dessa live hoje, viu, meu amor? De verdade, né? Quanta informação boa, né? Sim. Quanta informação legal. Informação, assim, que você tem agora nesse momento e que vai deixar os nossos participantes verdadeiros pesquisadores, né? Porque agora vai todo mundo dar uma gugadinha lá no índice glicêmico dos alimentos. Sim. Vai começar a cuidar um pouquinho mais da dieta. Esse é o Projeto Sede, né? Perfeito. Cuidando da sua saúde. É sede de saúde. Legal. Tô virando marqueteira aqui também. Isso é bom. É isso aí, meu amor. A Sara escreveu ovo nosso, melhor alimento. Bora bom demais, né, Sara? Nós jantamos agora, o que foi, meu amor? Nossa janta já foi. Nós fizemos ovos cozidos, né? Eu também fiz ali alguns legumes grelhadinhos, uma saladinha de tomate. Só uns isso. Temperinhos gostosos. Uma dica que eu vou dar para quem tá com dificuldade de comer o arroz integral. Gente, faz arroz integral, capricha no alho, capricha na cebola, que fica uma delícia. E açafrão. Né? Colocar o açafrão ali na água do cozimento, deixa o arroz maravilhoso, e tudo de bom, mais saudável. Né? Você também pode aproveitar o talo dos alimentos, como por exemplo o talo do brócolis, da couve, e cozer esses alimentos, esses talos, e aproveitar a água também para cozinhar esse arroz. Então, de alguma forma ou de outra, né, você vai estar deixando o seu arroz mais saboroso, e, é claro, mais nutritivo ainda. Maravilha, gente. Eu acho que valeu, né? Eu acho que deu pra... A Josiane tá dizendo, apesar da triste notícia do pão, a live foi maravilhosa. Tem que dar uma reduzida nele, né? Olha, mas a gente precisa compartilhar aqui, tá, Josiane? O pão, de verdade, pra nós, quando nós começamos a fazer essa dieta, foi um dos alimentos mais difíceis, né, meu amor, para abrir mão. A gente toda a vida sempre adorou pão caseiro, né? Chega na padaria, aquelas baguetes. Para mim, aquilo é uma vitrine de deslumbre, mas aí a gente aprende, né, que... E por que a gente parou? Então, eu desenvolvi um protocolo de... Na verdade, começaram em alguns lugares do mundo protocolos de proteção cognitiva. Então, a gente conhecia um da Universidade da Califórnia, e aí depois a gente foi para a Suíça, e lá na Universidade de Berna eu acabei conhecendo um outro protocolo que eles estavam fazendo. Chegando aqui no Brasil, eu elaborei um protocolo com características para a população brasileira e comecei a fazer um trabalho. Então, nesse trabalho tinha lá atividade física, meditação, a dieta... Né, dentre os requisitos da dieta
tinha a retirada do açúcar e do glúten, neuromodulação, então tinha lá algumas coisas. E aí eu e a Érica, como eu pedia isso para os meus pacientes, a princípio eram 10 pacientes, aí eu falei, meu amor, vamos tentar fazer, vamos ver se é possível tirar tudo isso da alimentação. E a gente tirou, a gente falou, vamos fazer isso por 3 meses. Gente, quando chegou no final do 3º mês, um olhou para o outro e falou, vamos voltar para o glúten e para o açúcar? Não. Por quê? Porque nós estávamos completamente diferentes. Nós estávamos mais animados, mais dispostos, a nossa capacidade física melhorou muito. Eu tinha dores de coluna da época do futebol, desgaste ósseo, que eu tinha uma dorzinha e para mim aquilo ali já era normal, eu nem ligava mais, eu viajava de moto sempre com dor, mas eu nem ligava, não, essa é a minha dor do desgaste. Quando a gente começou a mudar tudo isso, essa dor desapareceu, eu não tenho mais. No final do dia eu achava normal, me sentia um pouquinho cansado, porque o dia tinha sido duro. Hoje eu vejo que não, aquilo era carga que eu tinha que metabolizar porque eu comia completamente errado. Exercício físico a gente sempre fez bastante, mas a dieta a gente mudou muito. Isso foi em 2018, né, meu amor? Isso foi. Nossa vida melhorou muito, nossa saúde melhorou muito, os nossos índices em exames de sangue ficaram perfeitos e a gente tá ótimo, né? E é o que a gente tenta passar para vocês. Eu ficaria muito triste de conhecer tudo isso, usar para mim, para a Érica, para minha família e deixar isso só entre nós. Não, esse tipo de conhecimento ele tem que ser passado. Eu sei que uma boa parte de vocês podem não seguir, mas a minha função é passar isso para vocês. Isso me faz bem, me deixa com a sensação de dever cumprido, né? Isso é verdade, ó. E ainda voltando a falar do arroz, a Almira Amaral, ela tá com um questionamento. Eu capricho muito no arroz integral, uso açafrão, porém acaba comendo demais, né? Um pouco a mais. No final, seria maléfico para a glicose ou não? Então, como a gente viu, ele tem um índice glicêmico moderado. Então, ele tem que ser consumido em quantidade moderada, né? Moderada para pouca. Não adianta a gente comer um alimento de índice glicêmico baixo em quantidade sem muito exageros. Grande. Sem exagero. Aí tem que usar o autocontrole, né? Isso vale no início. E lembrar que o ideal é sair da mesa antes de estar completamente satisfeito. Então vai ter que dar um jeito de corrigir isso aí por vontade própria. Olha, e daí, como você falou da questão do protocolo cognitivo, né? Só para fechar e deixar claro, a Suzy Lali quer saber onde que podemos encontrar esse protocolo. Então, Suzy, o meu, como é uma coisa muito precisa, muito individualizada, são para os meus pacientes do protocolo, né? Então, eu tenho 10 pacientes que já estão aí há 4 anos nesse protocolo, a gente está catalogando os dados, depois vai publicar. Tá? Mas essas dicas que eu estou dando para vocês é muito parecido com o que a gente já faz no protocolo. E se você quer uma coisa legal para ler sobre isso, é o livro do Dr. Dale Bredesen, que é O Fim do Alzheimer, que é esse livro aqui, ó, Guia Prático, Passo a Passo. Eu estou fazendo a resenha dele. Como ele tem muitos termos técnicos, eu estou fazendo a resenha. Eu já coloquei lá a resenha do capítulo 1, amanhã eu vou colocar do capítulo 2, toda terça-feira eu coloco a resenha de um capítulo do livro. Tá? Esse livro é muito bom e tem muitas dicas legais. Gente, o canal do YouTube tá recheado dessas dicas, com vídeos bons, vídeos do bem. Então, de repente, você não pôde ter a consulta, você não faz parte do protocolo, cuidado lá, de forma clínica, lá no consultório, mas tem muitas dicas que dá pra gente adaptar pra nossa vida. Então, corre lá no nosso canal do YouTube, porque os vídeos estão todos lá, né, para que vocês possam assistir e colocar em prática também. E uma dica legal que a gente dá, é claro, né, copia o link desse vídeo e manda para os amigos também. Notícia boa tem que ser compartilhada, né? Isso aí. Como que é o nome do canal, meu amor? É que eu tô marqueteira hoje, Dr. né? Milton C.R. Medeiros. Aproveita e se inscreve lá também. É isso aí. Gente, legal, passamos 15 minutos, né? Mas valeu a pena. E na próxima segunda não vai ter live, né?
segunda-feira de carnaval. Mesmo que a gente não vá pular carnaval, até mesmo por causa da verdade, pandemia, nem vai ter, né? Sim, mas aí a gente, passando a segunda de carnaval, na outra a gente está de volta, ainda dentro do D do projeto C, de D de dieta, tá bom? É isso, gente. Grande abraço para vocês. Muito obrigado pela participação, tá? Vocês enriquecem muito a live, vocês participam de uma forma muito inteligente. Então vocês aprendem e nós aprendemos também. E muito obrigada, principalmente por esse carinho imenso que vocês manifestam aí, né? Principalmente em relação a gente, pelos comentários. Gratidão, muito obrigada. Tenham todos uma excelente semana. Até mais. Tchau. Tchau.